Diga comigo, pessoas e lugares. Maravilha. Isso é muito importante porque nós temos um Deus que, mesmo sendo Deus, decidiu não fazer algumas coisas com algumas pessoas, por causa de algumas pessoas, com algumas pessoas e por causa de alguns lugares. Tem coisas que Deus, Jean, sendo Deus, Ele pode todas as coisas, mas Ele falou, Jean, quero fazer. Essa pessoa está do teu lado, não vou fazer. Tem coisas, Jean, que Deus falou assim, vou fazer. Aí Ele falou, nesse lugar que você está, não vou fazer. E Ele era Deus, Ele podia todas as coisas, mas Ele falou, neste lugar, com esse tipo de gente, eu não estou a fim de fazer, e eu não vou fazer. O engraçado, querido, é que tudo na vida que você quer ver que aconteça na tua vida, você tem que no mínimo fechar os olhos e pensar um pouco e analisar quem são as pessoas que estão do seu lado e quais são os lugares que você tem frequentado. Pastor, isso é papo de coach. Não, isso é papo de Bíblia. Em Provérbios capítulo 13, verso 20, o sábio escritor, inspirado pela sabedoria divina, Salomão, ele diz que o companheiro do sábio será sábio e o companheiro dos tolos será tolo. Está escrito ali no telão. Então, veja, não é papo de coach, isso não foi o coach tal que inventou, isso é Bíblia. Jesus, Deus, através da sabedoria divina, está dizendo, olha, eu vou fazer coisas na sua vida, mas se você estiver nesse tipo de lugar, com esse tipo de gente, eu não vou fazer. Eu quero um futuro para você de paz e esperança. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, são pensamentos infinitamente maiores, com o fruto, com a intenção de dar paz para mim e para você. Mas dependendo com quem você vai sentar, quem você vai andar, Ele não vai dar. Salmo capítulo 1 diz, bem-aventurado, né? O homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele está falando, eu sou Deus, eu quero fazer algo na tua vida, mas se você andar com essas pessoas, eu não vou fazer. Ele está dizendo, olha, se você seguir as estratégias desse tipo de gente, eu sou Deus, eu criei o mundo, eu posso fazer todas as coisas, eu abro o mar, eu ressuscito o morto, eu faço tudo. Mas se você for por esse caminho, com esse tipo de gente, me inclua fora dessa, eu não vou, se vira. É o Deus que está falando, se você se assentar com esse tipo de gente, eu não vou me mover. E Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas dependendo das pessoas, dependendo dos lugares, Ele não faz. Eu acho muito interessante que normalmente os lugares combinam com as pessoas, e você tem que se atentar a isso, porque se o companheiro dos tolos será tolo, o companheiro dos sábios será sábio, você tem que no mínimo fechar os seus olhinhos bonitinho e pensar, quem são as 5 pessoas que estão ao meu lado? E essa pergunta, quando você pensar sobre elas, na verdade ela está revelando o teu futuro. Porque se você quiser saber seu futuro, fecha os olhos, identifica 5 pessoas que estão do seu lado, porque elas dizem muito sobre aquilo que vai acontecer no teu amanhã. Os lugares que você frequenta estão dizendo muito sobre o que vai acontecer no teu amanhã. Então preste muita atenção naqueles que você deixa entrar ou sair da tua vida. Enquanto eu digo isso, tenho certeza que o Espírito Santo traz ao coração de muitas pessoas que aqui estão, algumas pessoas em mente, que é necessário um desligamento emocional, um desligamento de rota, e outras pessoas que há muito tempo você tem que começar a se esforçar para se conectar. E eu digo isso com muito temor e tremor, sabe por quê? Porque tem muita gente amarrada a algumas pessoas emocionalmente. Emocionalmente. E a minha pergunta para você é, o que vale mais? Concretizar o seu destino em Deus ou ficar agradando esse tipo de gente? O que vale mais para você? Realizar, viver aquilo que Deus estabeleceu na tua vida ou ficar nutrindo um relacionamento com quem não mais faz sentido nenhum na tua história? Quem dera um dia, quando alguém cutucou Sansão, ele tivesse acordado na vida e falado, rapaz, essa mulher vai acabar com a minha vida. Por uma coisa emocional. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se até no Éden, que era tudo perfeito, tinha uma cobra zanzando por lá, tu acha que não tem no teu trabalho, na tua vida, na tua casa, na tua família? Muito cuidado, querido, com dilemas emocionais que você entra, querido, e acaba destruindo toda a tua história. Se você hoje quiser achar droga, aqui existe um lugar para isso, porque lugar define muita coisa. Ah, nada a ver, eu faço lugar, faz não. Se você quiser achar prostituição nessa cidade, tem um lugar para isso. Se você quiser achar miséria nessa cidade, tem um lugar para isso. E vou te contar, não é só aqui não, é em todo lugar. Todo lugar tem um ponto de encontro. Quer ver coisa bonita? Tem um lugar para isso. Quer ver a riqueza da cidade? Tem lugar para isso. Quer ver a miséria da cidade? Tem lugar para isso. E as pessoas se aglomeram nesse tipo de lugar, cada qual segundo a sua espécie, segundo a sua cultura. Isso é tão interessante que eu lembro, porque eu sou um moleque ainda, uma criança, um bebê. Mas quando eu era mais bebê do que sou, eu lembro na escola que
chegava alguém que era um nerd, estudava muito, e por um acaso, como ele entrava no meio do ano letivo, Mateus, ele sentava lá atrás porque todo o espelho de classe já estava feito. Mas como ele era muito estudioso, dava algumas situações aconteciam quando vê que não, o guri estava lá na frente, pegando a baba do professor. Porque ele era um guri estudioso. As coisas conspiravam para ele sentar ali na frente, porque ali era o lugar dele. Em contrapartida, quando entrava alguém bagunceiro que colocavam lá na frente, com o passar do tempo as coisas conspiravam para ele ir lá para trás e ficar na zoeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde você tem decidido pisar, onde você tem decidido frequentar, não sei se você percebeu, mas teu pé aí não é um pé não, teu pé é planta. Muito cuidado com o lugar que você está pisando, porque o local que você está pisando, você está absorvendo para a tua vida. Isso é tão sério, querido, que eu entro em... Uma das coisas que eu mais hoje decido, crucialmente, é o lugar que eu vou. Às vezes eu entro num lugar e falo, rapaz, que treco pesado, vai ter um inferno aqui dentro. Falta só o cheiro de enxofre. Por quê? Por quê? Decida muito bem, querido, onde você está colocando os teus pés. Decida muito bem as pessoas que têm frequentado a tua vida. Decida muito bem quem entra e quem sai da tua história. Sabe por quê? Deus está falando: eu vou fazer, mas não faço com esse tipo de gente. Eu vou fazer, mas eu não faço nesse tipo de lugar. Eu vou fazer, mas se você for por esses caminhos, eu estou fora. Me inclua fora da tua jornada. Então o que eu quero falar hoje é de coisas que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Amém? Eu sinto que essa noite é uma noite de mudança de rota, é uma noite de novidade de vida. Deus quer fazer algo na minha e na tua história. Deus quer mudar algumas coisas, Deus quer melhorar algumas coisas, amém? Só que tem uma situação. Você precisa definir muito bem as pessoas e os lugares que têm abertura no teu coração, amém? Então vamos lá. Primeira coisa importante é que existem alguns lugares que você só vai poder acessar porque algumas pessoas estão com você, ou porque você abandonou algumas pessoas. Em Gênesis 13:14, olha, esse termo da Bíblia é muito interessante. Fala, quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. E olha o que acontece com esse cara. Disse o Senhor a Abraão. Quando é que Deus voltou a falar com Abraão? Depois que Ló se separou dele. Abraão estava sem ouvir a voz de Deus. Sabe qual foi a primeira vez? Aliás, sabe foi a última vez aqui que Deus fala com Abraão, Alessandro? Foi quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua? Sai da tua terra e da tua? E vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele falou: sai da tua terra e da tua parentela. Olha que louco. Abraão saiu. Abraão ouviu a voz de Deus mais alguma vez? Porque ele tinha levado Ló. Ló era o quê? Ló era a parentela dele. A Bíblia diz que Deus voltou a falar com Abraão o dia que ele largou Ló. Querido, tem coisas que você está pedindo resposta de Deus, mas tem gente que Deus falou assim: larga essa praga aí. Ele não vai falar. Ele não vai falar. Ele não vai falar. Porque se ele falar, você vai contar para essa pessoa. E se você contar para essa pessoa, ela pode estragar tudo. É igual José. Galera, tive um sonho aqui, todo mundo se curvando diante de mim. Que sonho top. Foi pro bueiro. Tem horas você não precisa... Ah, mas tinha que ser assim. Quem disse que tinha que ser assim? Quem disse que tinha que ser desse jeito? Quem é que falou? Quem é que falou que Moisés precisava matar o egípcio para isso? Quem? A gente complica o caminho, viu? Tem muita coisa que poderia ser muito mais fácil. Então Deus só voltou a falar com o cara o dia que ele mandou Ló embora. Querido, tem coisas que Deus quer contar para você, tem direções que Deus quer dar para você, mas se você não largar que ele mandou você largar, ele não vai falar. Ele é Deus, mas ele não pode fazer com essa pessoa do meu lado? Pode, mas não quer e não vai. Mas não pode fazer com eu aqui na minha terra? Pode, mas não quer, mas não vai. Pegou? Amém? Está precisando de resposta? Então larga quem Deus já mandou você largar. Olha só. Os amigos de Daniel tiveram acesso ao palácio por quê? Porque eram amigos de Daniel. Mardoqueu era primo de Esther. Por que ele podia bater na porta do palácio? Porque ele era primo da rainha. Você tem que entender que tem lugares que você só tem acesso por causa das pessoas que são do seu lado.
Você tem que ter um lugar que tem coisas que só vai acontecer na tua vida quando umas pessoas deixarem você, ou você deixar delas. Querido, todo mundo é uma bênção. A questão é ser uma bênção para você. Tem gente que é uma bênção, mas não comigo. E se a gente ficar junto, vai estragar, vai ser maldição. Entendeu? Então ela é uma bênção. Longe de mim e você longe dela. Pegou? Então, em nome de Cristo Jesus, eu declaro que você, querido, não põe à prova o destino em Deus, por causa de vínculos emocionais que Deus já mandou você suspender, ciclos que Ele mandou você encerrar. Deixa eu te dizer uma coisa, só vai entrar o novo se tiver espaço para o novo. 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tem coisas que Deus só vai fazer... Deus falando, vou mandar uma pessoa que vai mudar a tua vida, mas aí abre a porta, esse lugar na tua vida está ocupado, essa pessoa só vai entrar o dia que estiver desocupado. O novo só vai vir quando o velho for embora. Só vai vir quando o velho for embora, mas for de vez. Porque tem pessoas, querido, que não vai entrar nesse embate emocional que você tem com essa pessoa aí, ó. Vou dizer uma coisa que... Tem coisas hoje na tua empresa, no teu negócio, na tua vida que vão começar a mudar, não é nem por causa do direcionamento estratégico que você traçou, não. É só porque você mandou embora quem tinha que mandar. E só porque quem é certo entrou na tua vida. Você está recebendo aí? Escute o que eu estou dizendo. Deus pode fazer em qualquer circunstância, mas escreva o que eu estou dizendo. Dependendo quem estiver aí, dependendo onde você estiver, Ele não vai fazer. Pegou? Tem coisas que só acontecem porque algumas pessoas estão em alguns lugares e se elas não estiverem naquele lugar, não aconteceria. Simples, né? José chega na cadeia, quando ele chega na cadeia, o copeiro começa a sonhar. O padeiro começa a sonhar. No Egito, Faraó começa a sonhar. Tem pessoas que chegam na tua vida e fazem você voltar a sonhar, querido. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que estão perto de você, levantam você, colocam você lá em cima? Quem são essas pessoas que quando estão perto de você, fazem você saber que você pode muito mais? Olha que interessante. Marcos capítulo 5, verso 40. Jesus, ele é chamado numa casa porque até então uma menina foi dada como morta. A menina estava lá estendida na cama, dada como morta. E Jesus chega dentro do quarto. E o que a galera que estava lá começa a fazer com Jesus? Começa a rir dele. Porque ele fala, a menina não está morta, ela só está dormindo. Pô. Mas esse cara... Ô fulano, mas você trouxe um idiota aqui para nós, né? O cara é louco. Trouxe um bocó aqui. O que é isso? Sabe o que Jesus falou? Enquanto rir, ele falou assim, rapaz, eu vou fazer um milagre aqui agora, só que eu só vou fazer a hora que você arrancar essa pessoa daqui. Agora vamos analisar alguns contextos. Na casa dessa família, olha que forte, dentro do quarto da filha, dentro da casa dele, tinha gente que ria de Jesus. Na tua casa, dentro do teu quarto, tem gente que entra com tranquilidade e zomba da tua fé? Dentro da tua casa tem gente que entra com tranquilidade enquanto você está aqui louvando, buscando o Senhor, você vai assim, olha lá o otário está indo no culto lá. Tem gente assim? Porque sabe que tem muito milagre que não está acontecendo, porque dentro da tua casa tem gente com legalidade de zombar de Jesus, tem gente que zomba de você, mas dentro da tua casa tem legalidade para entrar lá e Jesus está falando, eu vou fazer um milagre, mas tira essa pessoa daqui, arranca daqui, para fora. Peraí, mas ele não é Deus? Ele não pode fazer com essas pessoas? Pode, mas não vai. Pode, mas não vai. Mas não pode fazer nessas circunstâncias? Pode tudo, mas não vai. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado, sai todo mundo. Eu só vou fazer quando eles forem embora. Querido, tem coisas que só vai acontecer, um milagre que você tanto pede, o dia que algumas pessoas forem embora. Deixe ir, melhor, mande embora. Amém? Mais uma vez, não coloque, querido, teu propósito em jogo por causa de vínculos emocionais. Tá pegando? Podemos continuar? Tem coisas que só vão acontecer em lugares específicos. Marcos 8, 22. Olha só. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram rogando-lhe que o tocasse. Qual era a cidade? Betsaida. O cego foi trazido em Betsaida. Olha o que diz no verso 23.
Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para... Eu vou fazer esse milagre, eu vou curar esse cego. Só não vou fazer aqui nessa cidade. Vem cá, vem pra cá. Vamos para fora da cidade. Mas peraí, Jesus não podia fazer dentro da cidade? Ele não é todo poderoso, ele não podia fazer lá dentro de Betsaida? Sim. Mas eu te falar, se você estiver na geografia errada, ele não vai fazer. Não vai fazer. Moisés teve que ir para onde? Para o Sinai. E no Sinai, quando Deus aparece, ele fala: tira a sandália, porque esse solo é santo. Tem alguma coisa nessa geografia que é diferente. Só vai acontecer nessa geografia aqui, ó. É aqui que eu quero, é nesse lugar que eu quero que você esteja posicionado. Solta para mim ali o cartão postal de Israel aí. Bota ali, ó. Olha que coisa mais linda. Quando você for lá, você vai ver essa imagem assim. O Domo da Rocha. Essa aqui é a mesquita, que fica no pátio do templo. Do lado tem o Muro das Lamentações. Olha que interessante. É uma terra de pedra e areia. Israel é uma terra de pedra e areia. E todo mundo guerreia para ter essa terra. Coisa de louco, né? Mas vamos lá. Esse lugar aqui, pra você ter noção, né, que está essa mesquita, biblicamente, é o local em que, certa vez, Davi, ele fez um censo. Jean, ele fez um censo. Pegou e fez o censo. A Bíblia diz que Satanás incitou Davi, Almir, a fazer um censo. E ele fez um censo. Qual o problema de fazer um censo? Nenhum. Desde que no final do censo você faça um sacrifício. Porque assim preceitua a lei de Moisés. Você pode fazer um censo do teu exército, mas no final tu tem que fazer um sacrifício. Por quê? Porque você tem que saber que a tua força não está na planilha. A tua força está em Deus. Amém? Então Israel podia fazer a planilha. Só no final tinha que fazer um sacrifício. Por quê? Porque a força não estava na planilha. A planilha se organiza, a força está em Deus. Porque Israel cansou de vencer batalhas com muito menos pessoas do que deveria ter. Por causa do Deus que tinha. Por isso que o texto bíblico diz que bem maior é o que está conosco do que está no mundo. Bem maior é o que está no nosso, que está lá fora. Com eles tem a força do braço dos homens, mas conosco tem um anjo só que domina toda a parada. Amém? Então, ele não faz esse sacrifício. O que acontece? A Bíblia diz que de Dan até Berseba. Consegue falar comigo? Dan até Berseba. Fez todo sentido, não fez? Olha que maravilha, Dan até Berseba. Você entendeu tudo que eu falei, não entendeu? Não. Do que ele está dizendo? Do Iapoque ao Chuí. Pegou agora? De ponta a ponta. De ponta a ponta de Israel, um anjo do Senhor começou a matar o povo. Bum, 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 bum. Por que o povo estava bum, 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 bum? Por que o anjo estava bum, 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 bum? Não sei, mas isso é que eu estou fazendo barulho. Entendeu? Estava matando o povo de Israel. Porque Davi fez um censo. O anjo que estava matando, como maldição, parou aqui. Ele para justamente neste lugar. Ele parou. Davi fica tão impactado, Melque, que o anjo parou aqui, que ele fala: eu vou comprar esse terreno. Vou aqui, eu vou comprar esse terreno. Aí vem aquele texto, que ele vai comprar, e o dono, que era Ornã, Eira de Ornã, fala para Davi, fala assim: eu vou te dar, tu é o rei, toma esse terreno aí. Ele fala: não, eu não posso dar a Deus algo que não me tenha custo. Eu tenho que pagar, eu vou pagar bem, porque é para Deus. Se fosse para mim, eu ia aceitar esse presente, mas é para Deus eu vou pagar. O cara queria dar o terreno, ele falou: não, só que eu vou construir um templo, eu tenho que pagar, senão Deus vai falar que não tem valor nenhum para mim. Eu vou pagar. Olha a mentalidade do homem segundo o coração de Deus. Vou pagar. Esse lugar aqui, Eira de Ornã, foi quando Abraão subiu no Monte Moriá, que é o mesmo lugar, e foi sacrificar Isaac. E ali houve uma substituição. Em vez de Isaac morrer, Deus enviou um cordeiro. Então o anjo parou ali porque ele viu o cordeiro, ele viu Cristo Jesus. E ele fala: eu não vou derramar maldição, eu não vou derramar praga, porque um substituto está sendo gerado. Então aqui eu paro. A força da maldição, do pecado, perde o poder, porque o anjo vê o cordeiro. É isso que representa esse lugar aqui. Pegou? Esse lugar aqui foi depois construído por filho dele, Salomão, o templo de Salomão. E a Bíblia diz que aqui neste lugar, a glória de Deus encheu todo o templo. Pergunta:
por que esse lugar? Alguém consegue me responder? Não sei. Mas foi aqui. Deixa eu te dizer, tem coisas que Deus vai fazer naquele lugar. Por quê? Eu não sei, mas naquele lugar. Mas Ele não pode fazer em qualquer outro? Pode, mas não vai. Ele vai fazer naquele lugar. Por isso que você tem que estar antenado à geografia profética em que Deus quer que você esteja. Porque o que você tem aí não é um pé, é uma planta. Você tem que ver onde Deus vai plantar você, onde Ele quer que você esteja. Porque no lugar em que você estiver, se você estiver no lugar certo, você vai florescer, você vai frutificar, milagres vão acontecer, porque você está posicionado no lugar certo, na hora certa. Você acha que é à toa? Depois que o fulano foi para lá, olha só, olha o que deu. Não, querido, ele estava no lugar certo, na hora certa. Na verdade, ele estava no lugar em que Deus queria que ele estivesse. Porque isso é tão doido, gente. Olha só. Qual foi o recado de Elias para Eliseu? Qual foi o recado? O Eliseu, anda comigo que tu vai receber o dobro que está na minha vida. Mas, pastor, não tinha que fazer uma terapia com Elias? Para saber quais são os pontos que eu tenho que observar na vida dele? Uma PNL? Não, meu querido. Se tu quiser receber a unção que está nele, serve ele, ajuda ele, anda com ele, que o que está na vida dele vai cair sobre você. E você quer que caia o dobro? Quer que caia o dobro do que tem na vida dessa pessoa que você admira na tua vida? Sim, eu quero que caia o dobro. Então deseje vê-lo subir. Quando Elias sobe, a capa cai, e o que está na vida dele cai em dobro na cabeça de Eliseu. Quer receber? Pastor, eu admiro o fulano. Acompanha ele, serve ele, ajuda ele, incentiva ele. Pastor, eu quero ir além dele. Então deseje vê-lo subir. Porque se ele subir, se ele for promovido, se as coisas derem boa na vida dele, e você estiver torcendo para isso, o que está na vida dele cai na tua cabeça. Porque a unção que você respeita, ela também atrai, ela te envolve, ela te abraça. A Bíblia diz, eu amei a bênção, e a bênção veio e me abraçou. Eu desejei a maldição, ela veio e fez morada comigo. Aquilo que você respeita, automaticamente vai recair sobre você. Mais uma vez, não é papo de coach, é papo de Bíblia. A gente vai vendo na Bíblia que Deus decidiu se revelar em alguns lugares, e decidiu fazer algumas coisas somente com algumas pessoas, né? Gente, sabe uma das coisas que mais me deixam seguros? Quer saber uma das coisas que me deixam seguro? É olhar para o meu lado e ver pessoas nobres do meu lado. Tem horas que eu acordo, pastor Túlio, fragilizado emocionalmente, porque eu sou ser humano, fragilizado espiritualmente, Jean, porque eu sou ser humano, mas sabe o que me dá força para continuar, Douglas? Sabe o que me dá segurança em Deus, Douglas? As pessoas que estão do meu lado. Eu falo, não, minha vida não vai dar errado, não. Deus é comigo, o fulano está aqui, ó. Eu falo, não pode dar errado, ó, o ciclano meu, tá tudo meu, não, Deus não vai me desamparar, não. Os caras estão aqui comigo, esses caras são, meu Deus, são maravilhosos. O salmista Davi escreveu quase todos os salmos. O homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 5, verso 12. E reconheceu Davi que Deus prosperava ele por causa do amor ao que ele tinha ao povo. Deus prosperava Davi por causa de um povo. A proteção de Davi muitas vezes não foi no salmo que ele escreveu, não foi no quanto ele tinha fé, não foi no quanto ele amava o Senhor. A proteção de Davi é por causa do povo a quem ele servia. Deixa eu te falar, pessoas e lugares têm blindado você, têm aberto portas para você, e você nem imagina. As pessoas que você tem influenciado têm dado uma segurança em Deus espiritual na tua vida que você não tem nem noção. Então preste atenção nas pessoas e preste atenção nos lugares. Marcos capítulo 2, verso 4. Olha que história interessante. Aqui Jesus estava pregando no local. O local estava lotado. E havia um paralítico que precisava andar. Tinha que andar. E não tinha como chegar até Jesus porque o lugar estava lotado. Aí os amigos dele abrem um buraco no telhado e começam a descer paralítico, para que Jesus pudesse enxergá-lo. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado,
no ponto correspondente em que Jesus estava fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Imagina aqui, desce. Jesus, vendo-lhes Jesus viu a fé de quem? Dos amigos, e curou o paralítico. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Jesus muitas vezes vai fazer milagre na tua vida porque Ele está vendo a fé de quem é teu amigo. Ele está vendo a fé de quem está do teu lado. Tem milagres que vai acontecer na tua vida por causa das pessoas que estão do teu lado, por causa da fé que elas têm. Tem coisas que você vai viver, não é por causa da tua fé, mas é por causa da fé das pessoas que estão perto de você. Por isso selecione a dedo. Peça a Deus sabedoria para quem é que cola na tua casa, para quem é que tem intimidade com você, para quem vive a vida com você. Tem muita gente focada em estratégia, mas se você só mudar muitas pessoas e mudar alguns lugares, muita coisa na sua vida já vai começar a dar certo. Gênesis capítulo 39, verso 2, olha o que diz. O Senhor era que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. Próximo. Vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo que José fazia prosperava em suas mãos. Verso 4. Logrou José graça, mercê perante Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa. Peraí, Potifar percebeu que as coisas davam certo porque Deus era com José. Querido, tem coisa que você nem imagina, que você não está. É igual Jacó. Jacó acorda do sonho e fala: Deus está aqui, eu não sabia. Jacó acorda do sonho dele e fala: aqui é Betel, aqui é casa de Deus. Deus estava aqui, eu não sabia. Olha que loucura. Por isso, saiba se quem está do teu lado é a pessoa que tem que estar. Saiba se o lugar que você vai é o lugar que você tem que estar. Porque teu pé não é só uma bota de passagem, teu pé é planta. Olha que interessante. Gênesis 30, 27. Vai vendo. Gênesis. Labão lhe respondeu para Jacó: Jacó, ache eu graça diante de ti, por favor. Jacó, por favor, Jacó, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de Labão. Sabia. O homem nem temente a Deus era. Ele via que tinha coisa boa que só estava acontecendo na vida dele por causa das pessoas, por causa que Jacó estava ali naquele lugar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Será que não está faltando um Jacó na tua vida? Será que não está faltando um José na tua vida? Quanto tempo por causa de questões nada a ver, insistindo em gente que só dá desgaste. Eu vou dizer, querido, para muita gente que talvez aí tá, eu preciso saber o que eu vou fazer, eu preciso saber qual é a estratégia, deixa eu te falar uma coisa, querido, começa a orar pelas pessoas certas, começa a orar pelos lugares certos, que talvez o que precisa mudar não é nem muita estratégia na tua vida não, mas é só a gente certa, tá no lugar certo com você. Vamos lá, olha que interessante. Pergunte-se se neste relacionamento em que você se encontra, você não está indo só por uma mera emoção, por uma manipulação ou por um encantamento. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, Jean. A gente tem que aprender. A gente não é coração amanteigado, tem que pegar. Nem toda história triste a gente tem que abraçar. Nem toda história triste a gente tem que abraçar. Jonas, que quase afundou o barco inteiro, chegou contando uma história triste. Deus mandou eu ir lá na Síria. Imagina eu falar: acredita, meus irmãos, que Deus mandou eu ir lá na Síria, lá no mundo árabe radical, pregar o evangelho? Vocês iam ter pena de mim, porque eu não posso ser morto lá. É o caso de Jonas. Então ele chegou contando essa história no barco. É uma história que, você fica com dó mesmo. Não, rapaz, não vem cá, vai morrer, vem pra cá. Meu irmão, quase você morre junto. Quase todo mundo morre junto. Tá tempestade, tendel, confusão. Jogou Jonas do barco, o mar acalmou. Jonas fazia tão mal, tão tóxico, que até a baleia vomitou ele. Nem a baleia vomitou ele. Baleia já aprendeu, ela bem que dizia: mamãe já me avisou que comer profeta desobediente, a gente passa mal. Cuspiu ele de volta. Agora, gente, para analisar.
E nem só história triste, mas às vezes história nobre. História nobre. A Bíblia fala de um povo chamado gibeonitas. Eles se vestiram de roupa velha, pão velho, e chegaram para Israel, para Josué. Josué, olha, nós acompanhamos você no Instagram, assistimos todos os vídeos do seu canal. Você é o cara. A gente veio de longe, chega a roupa envelheceu, porque a gente admira você, rapaz. Nós queremos ser os seus amigos. E Josué, rapaz, o cara curte eu, o cara me acompanha, é meu fã. Tem camisa escrito Josué é o cara, que chegou tudo desenhado, fã clube do Josué. Vem cá, vem aqui então, vem comigo. Meu irmão, o tanto de desgrama e guerra. Israel chegou há anos passar fome por causa dos gibeonitas. Uma aliança que não era para ter feito. Por quê? Porque tinha uma história bonita. Querido, não é qualquer história bonita e qualquer história triste que tem que ganhar o teu coração, mas é a história que Deus seleciona. Para de ter pena e dó. Não vai. Relacionamento é algo sério. Agora, isso é tão interessante, gente. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque de tudo que acontece acerca dos relacionamentos, a gente tem que aprender uma coisa. Que a gente tem que escolher um lado. É isso que relacionamentos exigem de nós, Jean. Escolher lados. Mas eu vim dizer uma coisa para você que tem Deus. Escolha o lado de Deus. Escolha o lado de Deus. Eu tenho muito amigo de ministério que briga. Eu não escolho nenhum lado. Eu falo assim, vai ficar de que lado? Eu falei, amigo, do lado de Deus. Às vezes tem o pessoal brigando, eu falo, meu amigo, eu não vou ficar nem do teu lado, nem do outro, eu vou ficar do lado de Deus. Vocês que se entendam, eu não vou me desfazer da tua amizade e nem da tua amizade. Então vocês se entendam aí, vê o que vocês vão fazer aí, tá o problema de vocês. O dia que vocês exigirem essa postura, a gente vai se afastar. Eu não vou entrar nessa batalha, essa batalha não é minha, essa guerra não é minha, esse é o problema de vocês. Josué capítulo 5, verso 13. Josué está em Jericó e ele encontra um anjo com uma espada na mão, pastor Túlio. E Josué pergunta para o anjo, e aí, meu? Eu imagino ele fala, e aí? Trazia na mão uma espada. Chegou-se Josué a ele e disse, tu é do meu time ou tu é do adversário? Tu é do meu time ou tu é contra mim? Josué perguntou para o anjo do Senhor. Ele fala, não, eu não sou nem do outro lado nem do teu, eu sou de Deus. Eu sou príncipe do Senhor dos Exércitos. Eu não sou nem de Jericó nem teu. A pergunta de Deus hoje, querido, não é se tu é do lado do Jorginho ou da Ninha. É se você está do lado de Deus. E por que eu estou falando isso aqui? Porque para a nova estação que Deus quer na tua vida, você tem que ter pessoas do teu lado. E você tem que estar em novos lugares. Agora tem muita gente que desistiu de andar com pessoas porque foram feridas por pessoas. E sabe o que é pior? É que você está confundindo essas pessoas com Deus. E Deus está falando, não tem nada a ver com isso aí. Não, porque eu parei de servir, porque o meu pastor e Deus coçando a cabeça e falando, mas o que o meu reino, a minha igreja tem a ver com essa loucura que você está vendo? Não, eu nem entro na igreja porque eu acho todo mundo louco. Tá, e Deus é o que para você? O que ele tem a ver com essa loucura que está na tua cabeça? Não, eu parei porque, sabe, tá, beleza, e Deus? Onde ele está nessa jogada? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala, sendo livre para com todos, eu consegui servir todo mundo. Querido, vou dizer uma coisa, quando você está do lado de Deus, querido, não importa quem são as pessoas, você consegue servir. Não vou servir porque a Aline me olhou com cara de emburrada. Então tu tá escolhendo um lado ou tu está do lado de Deus? Tem gente hoje aqui que cometeu, eu disse para você hoje que tem milagre que só vai acontecer se você estiver no lugar certo com a pessoa certa. Tem coisa que Deus só vai falar se você largar algumas pessoas. Blá, 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 blá. Tem coisa que vai dar tudo isso, mas tem uma coisa muito importante. Tem gente que parou de servir a Deus por causa de gente. Tem gente que não se prontifica a abrir a casa, a servir, a participar de um clã. Aí eu vou me ferir. E trabalhando todo dia não vai não, bonitão? Para trabalhar, ganhar dinheiro, você tem a disposição, mas para servir, não. Que negócio é esse? Que loucura. Não. Aí sabe, né, pastor? As pessoas são muito complicadas. E você é o pior. Você é complicado. Pastor, tem muita coisa errada na igreja. Assim, meu irmão piorou quando você entrou.
Quando você veio observar, já ficou ruim. Eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu sou livre com as pessoas, eu estou livre porque eu estou do lado de Deus. Agora, gente, olha que interessante. Até para a gente já encaminhar para um bendito encerramento. Êxodo 2:11. Olha essa história. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu seus irmãos e viu os seus labores penosos. Moisés estava andando e viu os hebreus sofrendo, trabalhando e como escravo. Ele olha e fica com dó, com pena. Aí olha o texto. Ele viu que certo egípcio estava maltratando um hebreu, né? Olha o verso seguinte. Ele olhou de um lado, olhou do outro, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. O que ele fez? Olhou de um lado, olhou do outro, não tinha ninguém, matou o egípcio, jogou areia em cima e vazou. Verso 15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Peraí, mas ele matou o egípcio, ele olhou de um lado, olhou do outro. Como é que alguém informou o faraó? Quem ele salvou contou para faraó. Quem ele salvou fofocou para alguém. E deixa eu te contar, sabe qual é a maior? A maior é que Moisés mudou a vida dele por causa daquela pessoa. A vida de Moisés mudou quando ele tentou salvar um dos seus irmãos. Sabe o que é pior? Ele saiu fugido, viveu no deserto, uma desgraça na vida dele. Mas um belo dia, pastora Flávia, Deus, através de uma sarça, chama Moisés e fala: eu sei que aquilo te matou, eu sei que aquilo te feriu, mas o que eu tenho para você agora é ir lá e libertar todo aquele povo. Porque não se trata do que o seu próprio povo fez para você, não se trata do que o sistema fez para você, se trata do que eu quero fazer através da tua vida com aquele povo. Ele foge por causa de um hebreu e ele volta por causa de todos os hebreus. Pergunta: tem a ver com o lado das pessoas? Tem a ver com as pessoas? Tem a ver com o Senhor. Tem muita gente que saiu fugido, não serve mais, não quer trabalhar mais na salvação, porque quando foi tentar salvar alguém, foi ferido. Mas eu vou dizer, Deus hoje está voltando numa sarça para dizer que a glória do teu ministério ainda foi pequena e tem muito mais glória para ser derramada na tua vida. Deus está hoje voltando numa simples sarça, o objeto aparentemente inútil que está aqui, para dizer uma coisa para você, que mesmo que o objeto seja inútil, o teu chamado é extraordinário, o teu chamado é incrível e Deus quer você de volta. E para dizer uma coisa, antes você salvou um, mas agora você vai salvar milhares. Antes você fez muita coisa legal, muita coisa, mas agora eu vou abrir o mar, agora eu vou com coluna de fogo atrás de você, agora uma nuvem vai acompanhar você, agora pão vai cair do céu, agora o teu ministério eu vou fazer de uma forma única, extraordinária e sobrenatural. Eu quero saber quem está aqui, que é esse Moisés, que está fugido. Tem mar para abrir na tua vida. Você vai voltar a salvar, você vai voltar a servir, você vai voltar a pastorear, você vai voltar a evangelizar. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você vai ser ativado de novo, Moisés. Você parou de servir por causa de pessoas. Deus está falando, volta aqui. Quem é você que está parado aí, Moisés? Vem para cá. Vem. Pode aplaudir na igreja, vai glorificando. Sai do teu lugar que eu quero orar por você. Você era um pastor, você era evangelista, e agora você está parado. Você parou porque te machucaram, te feriram. Aí você vai vir servir. Querido, se é para você essa palavra, eu estou simplificando, o meu tempo esgotou. Então sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Pode vir. Eu quero fazer um outro convite. Quem sabe tem gente aqui hoje. Pode olhar a pessoa do teu lado e falar para ela: você quer que eu te acompanhe? Eu te acompanho. Pergunte a ela. Eu vou com você.
Deus está falando com gente aqui, hein? Volte a servir. Ei, sabe qual que é o problema do crente antigo? Sabe qual é o problema de você que está me ouvindo aí agora? Você, para você que é essa palavra, sabe qual é o problema? Você está falando assim, é mais um culto aí, ó. Você está aqui sentando achando que é mais um culto. A sarça está pegando fogo do teu lado. Se atente aos sinais. No deserto, sarça vivia pegando fogo, mas aquela era diferente, aquela não se consumia. Eu vou dizer uma coisa, tem uma sarça que não está se consumindo, Deus está chamando você hoje. Não fica renunciando aí não. Não fica sentado aí com a bunda nessa cadeira não, que Deus quer falar com você. Deus tem algo na tua vida. Tem gente aqui hoje que precisa dar sim para Jesus Cristo. Tem alguém aqui hoje, tem gente aqui que precisa dizer sim para Jesus. Se eu estou falando com você e você sabe que é você, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você sabe por quê? Tem coisa que não vai acontecer aí não, meu irmão. Tem coisa que não vai acontecer sentado no teu lugar não. Tem coisa que não vai acontecer sentado no seu lugar. Escuta o que eu estou falando. Tem coisa que não... mas Deus pode fazer em qualquer lugar. Ele pode, mas não vai. Tem coisa que não vai ser sentado no teu lugar. É aqui no altar. É aqui na frente. Sai do teu lugar e vem para cá. Se trata muito mais do teu posicionamento com o Senhor do que com a minha própria oração. Se trata muito mais do que você estabelece aqui na frente do que o que eu vou declarar na tua vida. Se trata muito mais de você do que aquilo que eu posso fazer na tua história. Recebi afeto, me senti sozinho, me tornei seu filho, fez-me de sua morada e eu disse: és bem-vindo, não me abandonou e não me abandonou todas as vezes que eu caí. Ou basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Declarei, eu vaguei, e eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, eu tenho, só tenho você. Só faltava eu perceber. Igreja inteira com a mão estendida para cá. Eu sei que quem está aqui, querido, não é que você estava longe de Jesus, não. Você só estava ferido, só estava magoado, estava chateado. Flechadas que acertam a gente. E não é, pastora Daia, que a gente não quer caminhar, é que a gente não consegue. Não tem força. Só que eu vou dizer que hoje o Deus que renova vigor ao cansado, dá força a quem já não tem mais força nenhuma, está aqui para restaurar a sua vida, está aqui para estabelecer o sonho de novo, o vigor. E vou declarar algo, querido. Teu ministério nem começou. Teu ministério nem começou. Eu vou dizer que agora é tempo de mar que se abre. Agora é tempo de coluna de fogo que vai atrás. Agora é tempo em que, quando suas mãos estiverem estendidas, exércitos vão prevalecer. Eu declaro em nome de Cristo Jesus: ei, Moisés, levanta a tua mão de novo, porque tem muita gente precisando prevalecer em batalha. Moisés, levanta a tua mão de novo. Tem muita gente que está perdendo a guerra porque as tuas mãos estão abaixadas. Eu declaro em nome de Cristo Jesus força do alto. Eu declaro vigor do alto. Eu declaro restauração do alto. Levanta! Levanta a tua mão. Espírito Santo de Deus,
Recebe teus filhos aqui, com graça, com autoridade. Eu declaro uma temporada de milagre, Pai. Eu profetizo em nome de Cristo Jesus. Antes foi por causa de um hebreu, 5 hebreus, 10 hebreus, mas agora milhões de hebreus serão impactados por aquilo que o Senhor começa a fazer hoje na vida dos teus filhos que aqui estão. Eu declaro tempo de graça, tempo de restauração, tempo de milagre. Eu declaro que o Senhor é a força, o Senhor é escudo, o Senhor é broquel. Profetiza em nome de Cristo Jesus um tempo de vida e vida em abundância. E eu declaro que a glória dessa segunda etapa vai ser muito, mas muito maior do que o que a primeira etapa foi. Assim eu declaro, e essa é a sentença que está sobre a cabeça de vocês, na autoridade do nome de Jesus. Amém.